Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a psicologia hospitalar. O que é a psicologia hospitalar? A maneira mais simples da gente explicar o que é a psicologia hospitalar é a gente explicar que é a psicologia que trabalha dentro dos hospitais. Mas dizendo dessa forma, a gente ainda não consegue captar exatamente o que o psicólogo hospitalar faz e o que ele deixa de fazer. A primeira ideia que nos vem à cabeça é de que o psicólogo hospitalar vai atender os pacientes, certo? Algumas pessoas pensam, por exemplo, no Hospital do Câncer, para trabalhar com crianças que estão passando por essa doença e para ajudá-las. Isso acontece também. O profissional vai trabalhar com os pacientes e trabalhar também com os familiares. Mas alguns outros aspectos dessa atuação normalmente não são muito conhecidas. E a gente pode dizer que o profissional da psicologia hospitalar é uma especialização da psicologia. Ele vai trabalhar em 4 áreas, principalmente. A primeira área é essa que eu já falei, que a gente pode um pouco relacionar com a psicologia clínica. Vou falar um pouco mais depois sobre como isso acontece. Uma outra área que não é muito pensada é o que se aproxima da área de recursos humanos. Se a gente imaginar o hospital como um todo, o profissional da psicologia talvez faça o papel parecido com o que um psicólogo nas organizações, um psicólogo nas empresas vai fazer. Aí, tendo em vista que o hospital também é uma instituição e pode ser considerado uma organização. Então, o profissional da psicologia hospitalar, de repente, ele vai fazer recrutamento, seleção, está precisando de um funcionário, ele vai recrutar. Pode ser qualquer funcionário, pode ser a pessoa que vai trabalhar na recepção, pode ser o médico cirurgião, pode ser inclusive até alguém da gerência. Ele pode fazer esse papel. Essa é a segunda função. Uma terceira função envolve o que a gente chama de psicologia institucional. É considerar que o hospital é uma instituição e dentro dessa instituição existem relações de poder, de dominância, existem regras, existe uma cultura também daquela instituição. Algumas regras fazem sentido, outras regras não fazem nenhum sentido, mas são mantidas simplesmente porque é assim que sempre fez. O psicólogo hospitalar pode ajudar a melhorar o dia a dia dessa instituição, né? As regras e essas questões de poder também. Melhorar a saúde psíquica desses funcionários com relação a essa questão, então, do poder. E uma quarta área é a área de pesquisas. Muitos hospitais grandes e que trabalham com a formação da especialização em psicologia hospitalar têm pesquisas. Então dá para fazer uma série de pesquisas sobre o ambiente hospitalar, sobre o processo de adoecimento, como que os familiares lidam, enfim. Dá para fazer muita pesquisa e é uma área muito interessante também. Então vai ser mais da área de pesquisa, da parte acadêmica do profissional. Bem, eu tinha falado da psicologia clínica, né, entre aspas, não é igual. O profissional, evidentemente, não vai ter tempo para tratar um paciente que está hospitalizado, assim como ele pode ter tempo no consultório. Alguns tratamentos da psicologia clínica duram 6 meses, um ano, às vezes até mais. Mas dentro do hospital, pode ser que o paciente vai ficar ali por uma semana, às vezes até menos. Pode ser que até ele fique internado mais tempo, mas às vezes não tem condição, está sob medicação. Então, o profissional vai trabalhar com o que a gente chama de plantão psicológico. Existem profissionais aqui muito competentes no Brasil que desenvolveram essas formas também de atuação e é muito interessante porque é uma outra metodologia de propiciar esse atendimento. Mas não é só individual que o profissional vai trabalhar, ele pode fazer grupos, aí os grupos podem trabalhar tanto com o sentido de uma certa prevenção de problemas, tanto para os funcionários quanto para os pacientes, ou então pode ser já para tratar alguns tipos de transtorno, alguns tipos de dificuldades que acabam surgindo nesse processo de internação, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Uma pergunta que me fazem é quanto ao salário. Quanto que é o salário do profissional da psicologia hospitalar? Uma breve pesquisa aqui nesses sites de emprego, a gente vê que gira em torno do salário inicial por volta de R$ 2.000, atualmente seria por volta de 3 salários mínimos. Mas, à medida que o profissional pode crescer na carreira, ele pode receber mais, ele pode vir a ter esse cargo de gerência e ser responsável pelo hospital, pela parte de RH, e pode então crescer bastante também a sua remuneração.
Dúvidas, sugestões, comentários sobre o que eu falei, por favor, entre em contato aqui nos comentários e a gente continua conversando sobre a psicologia hospitalar, sobre as outras áreas da psicologia, sobre as outras atuações e também sobre as teorias, sobre as várias facetas e pensamentos e abordagens que a gente tem e pesquisas também dentro da psicologia. Se você tiver uma sugestão para um novo vídeo, por favor, deixe aí seu comentário e a gente se vê logo mais. Um abraço, pessoal. Até!